Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que vocês vão ver esse vídeo, mas enfim, estou aqui para gravar, né, um vídeo explicando a resolução desse exercício aqui. A letra A diz o seguinte: eu tenho que encontrar uma solução da equação de Laguerre, que é essa equação diferencial aqui, homogênea de segunda ordem, através do método da série de potência, que é chamado de método de Frobenius, onde esse lambda aqui ele é uma constante real, certo? E a letra B, depois que eu tiver achado a solução, né, na forma de uma série de potência, eu tenho que ver para quais valores de lambda a solução ela vai se tornar um polinômio, certo? Antes de resolver a letra A, um pouquinho antes, eu vou relembrar o que é uma série de potência, certo? Porque vai ter alguns teoremas, algumas coisas que a gente usa em série de potência que eu vou ter que usar no exercício, certo? Então eu vou fazer aqui, vou apagar esse enunciado e vou começar a resolver com vocês. Começando pela definição 1. Então, uma série dessa forma aqui, com n indo de 0 a infinito, de Cn multiplicado por x menos a elevado na n, e isso tem que ser igual ao coeficiente o primeiro coeficiente C0, mais o segundo C1 x a menos a, mais o C2 x menos a ao quadrado, e assim sucessivamente, onde esse x ele é variável, onde x e esses CNs aqui, ó, CN vezes, eles são constantes. Por isso C. Constantes chamadas de coeficientes, óbvio. Então, essa série, nessa forma aqui, ela é chamada de série de potência. É dita série de potências. De x menos a. Onde essa constante a aqui, ela é chamada de centro, certo? Há casos em que o a é igual a zero. No caso de a igual a zero, ela é chamada série de Maclaurin. No caso de ter um valor a, é série de Taylor. Nesse caso aqui é uma série de Taylor, certo? Deixa eu só anotar aqui sobre a constante a. Onde a constante a ela é chamada simplesmente de centro, certo? Essa é a definição 1. Então, definir mesmo o que é uma série de potência. A definição 2 diz respeito à convergência e à divergência, que eu vou explicar aqui. Então, a definição 2, então, vai ser o seguinte. Uma série de potência, ela vai ser convergente
uma série de potências, ela vai ser convergente para um dado valor, x igual a zero, né? Do valor x0, se o limite para n tendendo a infinito da somatória de Cn x elevado a n, daquela soma, dos n termos da soma, se o limite de k indo para infinito, quando n tende a infinito, se esse limite existe, óbvio. E o valor desse limite então, ele é chamado de soma da série. Certinho? E qualquer série, ela sempre vai convergir quando esse x for igual a A. Porque esse x for igual a A, vai ser 0, 0, vai zerar todos os coeficientes, já vai dar logo 0, então 0 é um número, né? Então a série sempre vai convergir quando o x for igual ao A. Certo? Bom, passei duas definições, né, do que é uma série de potência e a convergência de uma série de potência. Agora vamos ver uns teoremas, certo? Antes de iniciarmos a revolução, né, da equação diferencial pela série de potência. Então, teorema 1 nos diz o seguinte. Ele nos diz que se uma série de potências converge, para um valor de x igual a x0, então ela também convergirá absolutamente para qualquer x, né? Então, ela convergirá absolutamente para qualquer x, para o qual a seguinte relação é válida, onde o módulo de x menos o a tem que ser menor que o módulo de x0 menos o a. Convergir absolutamente, certo? X0 menos a, ele é um círculo chamado de intervalo ou círculo de convergência, chamado de R. Isso daqui é chamado de R, que é o intervalo, o círculo de convergência, e o R é chamado de raio de convergência, certo? Esse é o teorema 1, né? O teorema 2, ele diz o seguinte.
aqui uma série de potência, uma série de potências no caso, tô falando sempre no singular, ela pode ser diferenciada, ou seja, derivada, e também pode ser integrada. Termo a termo, no caso, você pode diferenciar cada termo e integrar também cada termo da série. Diferenciada, integrada, termo a termo. A série resultante, ela vai representar a derivada integral da série dada, óbvio, né? E ela vai possuir o mesmo círculo de convergência da série, certo? Só anotar aqui que a série resultante vai ficar mais didático, né? Mais legalzinho, porque só eu falando. A série resultante que representa a derivada e a integral da série. Ela então vai possuir o mesmo círculo de convergência da série, né, original. Então, possui o mesmo círculo de convergência. Puta, mas essa letra tá ruim, hein? De convergência da série dada. Certinho? Então, agora que eu relembrei o que é uma série de potências, né, e como é que ela converge, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar o método da solução de uma equação diferencial, né, através de uma série de potências. Então, primeiro a gente vai definir o que é ponto singular e o que é ponto ordinário, antes de partir de fato para a resolução. Aqui. Então, uma outra definição, que também vou chamar de 1, ela diz o seguinte: que seja uma equação diferencial desse tipo aqui, seja P de x, y, duas linhas, mais um Q de x, y, linha, mais um R de x, y igual a zero, que é uma equação diferencial de segunda ordem, homogênea, assim como a equação de Laguerre, onde esse P de x, Q de x, esse R de x, eles são polinômios, tá? Então, ele vai existir se, no caso, né, esses P de x, Q de x e o R de x são polinômios, e existir um ponto x0, tal que esse ponto, quando P for igual ao x, quando o x0 for aplicado nesse P, ele tem que ser diferente de zero, certo? Então, se isso acontecer, esse x0, então x0, ele vai ser chamado de ponto ordinário.
de ponto ordinário. Agora, no caso em que o P de x0 for igual a zero, ele é chamado de ponto singular. No caso de P de x0 for igual a zero, esse ponto x0 vai ser chamado, então, de ponto singular. Certo? Mas, se no entanto, os limites que eu vou aplicar aqui, eles forem finitos, né? O x0 é chamado de ponto singular regular. Mas se os limites divergirem, né, o ponto é chamado de ponto singular irregular. Certo? Eu vou anotar aqui. Então, se o limite de x menos o x0 de q de x sobre o p de x, quando o x tende ao x0, e também o limite de x menos x0 ao quadrado do r de x sobre o p de x, também quando o x tende a x0, forem ambos finitos, então, nesse caso, o x0 ele é chamado de ponto singular. De ponto singular regular. E se os limites divergirem, o ponto é chamado de ponto singular irregular. O ponto se denomina ponto singular irregular. Bom, se for infinito, o ponto x0 é chamado de ponto singular irregular. E se os limites divergirem, né, no caso, se for infinito, o ponto se denomina ponto singular irregular. Certinho? Bom, agora vamos para mais um teorema. Que eu acho que é o teorema 3. Acho que é o teorema 3. Então, o teorema 3, ele diz o seguinte. Deixa eu olhar aqui. Então, o teorema
3 vai me dizer o seguinte, nos dizer, né, o seguinte, que seja a equação diferencial aquele mesmo molde que eu falei para vocês, né, que é essa daqui, P de x, y, duas linhas, mais Q de x, y, linha, mais o R de x, y igual a zero, se o x0 ele é um ponto ordinário, então vai existir, na vizinhança desse ponto, né, uma solução dessa forma que eu vou explicar aqui. Se x0 é um ponto ordinário, então existe na vizinhança, com a vizinhança desse ponto, tá? Na vizinhança do mesmo, uma solução dessa forma aqui, em que o y de x vai ser igual a 1 y de x mais a2 y2 de x, que nada mais é do que uma série infinita de m indo de 0 a infinito, de AM x menos x0 elevado a m, ou seja, uma série de potência. E isso daqui vai ser igual a somatória de 0 a infinito de A2 de mx menos x0 elevado a 2m, mais somatória de m de 0 a infinito de AM a 2m, no caso, mais 1, x menos x0, 2m mais 1. Certo? E essas soluções, no caso y1 e o y2, eles são linearmente independentes. Certo? Esse é o teorema 3. Teorema 4, então, ele vai nos dizer o seguinte. Esse é no caso para ponto ordinário. O teorema 4 ele vai nos dizer o que acontece quando x é um ponto singular regular. Então, teorema 4, ele diz o seguinte. Aí eu apaguei a equação, né? Vou colocar aqui de novo. Aqui. Se o x0 ele é um ponto singular, regular no caso, então vai existir na vizinhança, né? Pelo menos uma solução nessa forma que eu vou colocar aqui. Existe
pelo menos uma solução dessa forma aqui. Y de x igual a x menos x0 elevado a um alfa, depois eu vou falar o que significa esse alfa, multiplicado pela série de potência. Cm x menos x0 elevado a n, indo de 0 a infinito. Onde esse Cm aqui ele é diferente de 0. E o alfa ele é um número, mas não necessariamente inteiro. Quando você substituir essa série nesse teorema, e você vai usar a identidade de polinômios, no caso, né, para determinar esses coeficientes, Cm aqui, vai aparecer uma equação algébrica, que vai ligar o alfa, o p de x, o q de x e o r de x, que vai ser chamada equação indicial, certo? E essa equação indicial vai ter raízes. E para as raízes dessa equação, a gente vai colocar mais um teoremazinho, o teorema 5. Que nos diz o seguinte: sejam alfa 1 e o alfa 2 as raízes da equação indicial, né? Equação indicial. Se agora vamos impor 3 condições, né? Em que a primeira, o módulo de alfa 1 menos o alfa 2 for igual a um beta, esse beta também é um número que não necessariamente é inteiro, é um número não inteiro, né, no caso. Então, o y1 de x e o y2 de x vão se dar da seguinte forma. O y1 vai ser x menos x0 elevado a alfa 1 multiplicado pelo somatório de AN x menos x0 elevado na n, com n indo de 0 a infinito, certo? E o y2 vai ser x menos o x0 elevado a alfa 2 multiplicado pelo somatório dos ANs positivos. Essa é a diferença do y2 para o y1. Multiplicado por x menos x0 elevado a n, onde n também vai de 0 a infinito. E essas soluções, as duas soluções, elas são linearmente independentes, certo? Então, esse é o caso 1. Para o caso 2, eu vou ter a seguinte situação. O caso 2 é quando o módulo do y1 menos o y2 for igual a 0. Aí, nesse caso, a gente vai ter como solução o y1 sendo x menos x0 alfa 1 somatório de AN x menos x0 elevado na n com n indo de 0 a infinito, igualzinho da outra situação, esse aqui é o 2. Mas o y2 vai ser dado da seguinte forma: um c, uma constante c, y1 de x vezes o logaritmo natural de x menos o x0 mais x menos x0 alfa 2 multiplicado
pela somatória dos ANs positivos de x menos o x0 elevado na n, com o n indo de 0 a infinito, certo? Nesse caso aqui do 2, o y2 já tem uma solução diferente. Essas soluções também são linearmente independentes, no caso o y1 e o y2. E no caso 3, então, vai ser quando o módulo de y1 menos o y2 vai dar o número inteiro. Primeiro caso, vocês lembram, né? Que era para quando o módulo de α1 menos o α2 for um número não inteiro. O segundo caso é quando for zero. E agora o terceiro caso é quando ele é um número inteiro. Igual ao número n inteiro. Então, nesse caso, o y1 vai ser dado da mesma forma que os anteriores. X menos x0 elevado a α1 vezes o somatório de n indo de 0 a infinito de an x menos x0 elevado na n, e o y2 de x vai ser igual a uma constante vezes y1 de x, logaritmo natural de x menos o x0, mais x menos o x0 elevado a α2 vezes o somatório dos ANs positivos, x menos x0 elevado na n, com n indo de 0 a infinito. Nesse caso, no caso 3, a solução é igualzinha no caso 2, certo? Só que nesse daqui, o α1 ele é maior do que o α2. Tem certos casos que esse C aqui pode ser zero. Aí, zero toda essa parte aqui. Só sobra isso. Essa e essa. E essas soluções, assim como as demais, elas também são linearmente independentes. Bom, feito isso, agora sim a gente vai resolver a equação de Laguerre. Considerando que, pelo teorema, né, que eu falei, que x0 seja um ponto singular, regular, né? E se for o teorema, que eu chamei de 5, ele vai nos dar a seguinte relação. De que vai existir, né, pelo menos uma solução desse tipo aqui. Resolvendo a equação de Laguerre, de Laguerre, então, qual é a equação mesmo? X, y quadrado, x mais 1 menos x. Estou só reescrevendo a equação, tá? X mais lambda y de x igual a 0. Resolvendo essa equação, então, e considerando que x0 ele vai ser um ponto singular regular, então, vai ter pelo menos uma solução desse tipo aqui, onde o y de x vai ser igual a x elevado a alfa, somatório de m
indo de 0 a infinito, de Cm vezes x elevado na m. Nesse caso aqui, x0 é um ponto singular regular, né? O A é igual a 0, né? Então, vai ter pelo menos uma solução desse tipo aqui para essa equação. Levando essa expressão aqui na equação, a gente vai ter o seguinte. X multiplicado por somatória de 0 a infinito de m mais o alfa, esse alfa aqui, multiplicado por m mais alfa menos 1, né? Cmx elevado na m menos alfa menos 2, mais 1 de x, vezes somatório de 0 a infinito de m mais alfa, multiplicado pelo Cm, multiplicado por x elevado a m mais alfa menos 1, mais o lambda somatório do Cm multiplicado por x elevado a m mais alfa, quando m vai de 0 a infinito, e tudo isso tem que ser 0. Eu apenas expandi e substituí aqui, né? Levei essa expressão para a equação diferencial de Laguerre. Agora, para resolver, eu vou ter que fazer uma substituição de variável, né? Eu vou chamar o m-1, que apareceu aqui, de m'. Vou anotar aqui. Então, chamando então o m-1 de m', e fazendo a multiplicação, né? E efetuando. A gente vai ter o quê? A gente vai ter a seguinte relação. Que o somatório com m indo de agora de -1 a infinito, Cm mais 1, x elevado a m mais alfa, multiplicado por m mais alfa mais 1 ao quadrado, mais o somatório de Cmx elevado a m mais alfa, agora sim com m de 0 a infinito, multiplicado pelo lambda menos m menos alfa, tudo isso, claro, igual a 0. Ou a gente pode também fazer o seguinte, que vai ter essa seguinte relação, que o x0 multiplicado por... x0 não, c0 multiplicado por x elevado a alfa menos 1 vezes esse alfa ao quadrado mais o somatório de x elevado a m mais alfa, com m de 0 a infinito. Tudo isso multiplicado por Cm mais 1, multiplicado por m mais alfa mais 1 ao quadrado, menos Cm m mais alfa menos o lambda, igual a 0. Nesse caso, se o C0 vezes o alfa ao quadrado for igual a 0, a gente tem que o coeficiente Cm mais 1, os coeficientes posteriores a Cm, vai ser m mais alfa menos lambda sobre m
mais alfa mais 1 ao quadrado, multiplicado por Cm, certo? Se a gente admitir que esse C0, que o C0, C de 0, for diferente de 0 e que o alfa 1 for igual a 2 e ambos forem igual a 0, então uma das soluções, a solução de Laguerre, envolve um logaritmo, né? Que ele é divergente no ponto x igual a 0. Só que a outra solução não vai ser logarítmica. E a outra solução, ela vai ser da forma que eu vou colocar aqui. No caso, estou fazendo para a solução não logarítmica, certo? No caso, a solução não logarítmica, ela vai ser da seguinte forma. Y de x vai ser igual ao x elevado na alfa 1 vezes o somatório de Cm vezes x elevado a m de 0 a infinito. Isso, então, vai ser igual ao próprio Cm x elevado na m, a própria solução em série de potência. E esses coeficientes m, eles vão satisfazer a seguinte relação de recorrência. Cm satisfaz relação de recorrência, que é essa relação aqui. Cm mais 1 igual a m menos lambda sobre m mais 1 ao quadrado, Cm. Lembrando que esse m, ele é um número positivo, basicamente, né? Que em termos da constante C0, né, ele vai ser escrito dessa seguinte forma, né? Que em termos da constante C0 será escrito como? Colocando os coeficientes aqui, então eu vou ter que Cm vai ser m menos 1 menos lambda sobre m ao quadrado multiplicado por Cm menos 1. O Cm menos 1 vai ser m menos 2 menos lambda m menos 1 ao quadrado multiplicado por Cm menos 2, sucessivamente, até que o C2, né, vai ser 1 menos lambda sobre 2 ao quadrado multiplicado por C1, e o C1 vai ser menos lambda sobre 1 ao quadrado C0. Ou seja, menos lambda multiplicado por C0. Então, nesse caso, o Cm ele vai ser do seguinte jeito. Cm, então, vai ser
ser dessa seguinte forma. M menos 1 menos lambda. M menos 2 menos lambda. 1 menos lambda. Menos lambda. Foram os numeradores, né, que eu achei do CM. Multiplicado por C0 sobre M ao quadrado, M menos 1 ao quadrado, M menos 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 1 ao quadrado. São os denominadores daqueles coeficientes que eu coloquei, certo? Se a gente introduzir essa notação aqui, introduzindo a seguinte notação, onde alfa vezes R vai me dar alfa mais 1, alfa mais 2, até alfa mais R menos 1, isso tem que ser igual a essa letra aqui que eu não lembro o nome, alfa mais R sobre essa letra de alfa, certo? Eu não lembro o nome dessa letra, gente, me desculpa. E se a gente fizer o C0 ser igual a 1, então a solução vai ser da seguinte forma: y de x, somatório de m indo a zero infinito, de menos lambda multiplicado por m sobre m fatorial ao quadrado multiplicado por x elevado a n. Esse, então, vai ser o polinômio de Laguerre, chamado de L de Laguerre. Certo? Lembrando que essa solução em x, ela converge para menos infinito, por um intervalo de menos infinito a mais infinito. Porque se eu tomar o limite, da expressão que eu já paguei, que é m menos lambda sobre m mais 1 ao quadrado, isso vai dar zero, né? Porque vai dar infinito em cima, infinito embaixo. Aí aplica L'Hopital, deriva de novo, vai dar 1 sobre infinito que vai dar zero. Certo? Então, essa é a solução não logarítmica, no caso, da equação de Laguerre, aquela equação diferencial que eu passei no começo. Certo? Essa é a resposta da letra A. A letra B, ele quer saber o seguinte: para quais valores de lambda, né, que eu falei que lambda é uma constante real, para quais valores para quais valores a solução vai se tornar um polinômio, né? E essa parte aqui é a parte mais assim, simples do exercício, né? Então, deixa eu apagar aqui, fazendo a letra B, eu vou ter o seguinte: